É porque eu também vejo como a categoria de base é um investimento a longo prazo. Ou seja, o brasiliense ele deve pensar, tipo, cara, eu preciso fazer acontecer aqui no meu time principal. E aí separar uma grana para investir num garoto que vai demorar ali 6, 7 anos para maturar, para virar profissional, para ter a chance de virar profissional e talvez ganhar com uma transferência, com uma venda deles, né? Esse com certeza é a visão, mas assim, hoje o futebol mostra pra gente que exatamente o contrário. A sua mina de ouro está lá na sua base. Se for pensar a longo prazo, né? A sua mina. A longo prazo, porque, por exemplo, é melhor preparar. Não tenha dúvida. O Brasiliense hoje está com 40 jogadores no elenco dele. Contratou todo mundo, inclusive levou 7 ou 8 jogadores do Gama, que foi campeão agora. Jogadores que saíram do Gama e foram para lá, por quê? Porque o Gama não tinha como pagar. Caraca. O cara com 3, 4 meses de salário, vem uma proposta, ele vai embora. Tem que ir mesmo, ele é profissional, entendeu? É isso. Então, assim, mas se você for pensar o futebol como ele tem que ser pensado, esse jogador vem, ganha o título e vai embora. O que ficou para o Brasiliense? Nada, ficou o título. Agora, se ele começa a produzir, daqui a alguns anos, ele não precisa trazer ninguém de fora. Ele tem dentro da casa dele a mina de ouro dele, que está fazendo ali para ele. Ele vai a vender. E a gente tem exemplo disso aí à vontade. Hoje os clubes estão começando a acordar que o Thales Magno agora foi vendido anteontem, um garoto de 19 anos, 67 milhões de reais, se não me engano. Exato, entendeu? Exato. Então, quer dizer, isso mostra bem, valeu todo o trabalho de base do Vasco dos últimos 5 anos. E vai salvar o Vasco Vai salvar o Vasco agora. Já pagou folha de funcionário, o jogador está tudo em dia. Comprou o volante, o Matias. Comprou o Matias, que foi uma excelente aquisição. Né, que a prova na funciona, prática, entendeu? Funciona. E Brasília, eu quero dizer para vocês, eu nasci aqui, né? Fiz a minha vida toda aqui, casei, tenho meus filhos, faço agora 37 anos de casado, dia 1º de dezembro. Então, eu costumo dizer o seguinte, a gente mora no paraíso. Se o mundo tem o paraíso, esse paraíso se chama Brasília. Nós estamos no paraíso. Então, assim, dentro da minha área, que é o futebol, que é o que eu conheço, que é o que eu pratiquei a vida inteira, eu digo o seguinte, o dia que as pessoas acordarem e entenderem que numa cidade que você tem um Mané Garrincha, que você tem um Bezerrão, que você tem um Cerejão, que você tem estádios top, que você tem uma linha hoteleira maravilhosa, que você tem os melhores restaurantes do país, que você tem um público apaixonado por futebol, e eles entenderem que se você tiver aqui em Brasília um time na primeira divisão, um na segunda e 2 ou 3 na terceira, você vai ter mais de 100 jogos por ano aqui em Brasília. Imagine isso a nível de emprego, de hotel, de restaurante, de faturamento para a cidade, de tudo. Agora, nada disso adianta se você não tiver um time em condições. E hoje os times de Brasília não têm condições. O que nós temos em Brasília hoje? Nós temos o Brasiliense, que é um caso à parte. Nós temos o Real, que é de um empresário, que faz um bom trabalho. Tem o Capital também, que é de um outro empresário, que também faz um bom trabalho. Que há um tempo atrás estava até forte. E os times tradicionais, como Sobradinho, como Gama, como Braslândia, como Guará, não tem nada. Não tem nada. Eu agora tive esses meses ajudando o Weber lá no Gama, e posso dizer para vocês, assim, que até como um testemunho aqui, eu acho que é um assunto atual que interessa a todo mundo, o que está acontecendo com o Gama é uma vergonha, é deprimente você ver um time que representou Brasília, que passou 3 anos na Série A do Campeonato Brasileiro, que é campeão da Série B, que é conhecido nacionalmente, um time passar 1 ano e meio sem receber um único real, zero. Tem 1 ano e meio que o Gama não tem um tostão de patrocínio, não recebe time mania, não tem renda, não pode ter público, não pode fazer nada. Está acabando, está à míngua. Esse time que está aí, que disputou o Candango agora, que ficou em 3º lugar, nós montamos, eu, o Weber, a gente ajudou lá. Raça, né? Na raça, fizemos uma folha com o jogador ganhando R$ 2.500. A folha toda não dá 100 mil e de janeiro até agora só conseguiu pagar uma folha. Os caras estão lá sem receber até hoje. Por quê? Não tem renda, não tem recurso, não tem entrada e nenhum patrocínio, zero, ninguém ajuda. E o governo poderia ajudar nisso? Deveria, mais do que poderia, deveria. Por ser um time tradicional, com certeza, né? Inclusive, foi um gancho de um assunto que a gente entrou no último podcast, que o BRB está patrocinando o time de fora lá no basquete, né? Patrocinando o Flamengo, poderia estar aqui ajudando os times. O time, né? Eu vou dizer uma coisa para vocês que vai na contramão do que todo mundo pensa, tá? Eu acho que o que o governador fez com o Flamengo, top. É uma coisa top. Isso vai na contramão do que todo mundo, mas deixa eu explicar. Eu mesmo fui Não precisa ficar com raiva, não. Tem uma explicação. A gente está aqui para Tem uma explicação, tem uma explicação. Isso. Olha bem, gente, tem coisas que não pode ser discutida. O Flamengo é um dos maiores times do mundo, tem uma das maiores torcidas do mundo, e é óbvio que o resultado vai ser maravilhoso. Assim que saiu essa história, eu disse que eles iam abrir 1 milhão de contas, né?
tem 6 meses e já abriu 600 mil. Vai chegar fácil 1 milhão de contas. Vai mesmo. Então você dizer que é ruim é uma burrice. Sim, não é ruim. sim. É top, é uma ideia top. O que eu acho que faltou? É essa mesma ideia, principalmente depois do resultado positivo. Então vamos lá. É claro, a parceria é boa, deu resultado, então o futebol é um bom produto. Bacana? Beleza. O que nós vamos fazer agora? Vamos trazer para Brasília. Pronto, acabou. Faz total vamos sentido. pegar os 10 times de Brasília e vamos fazer a mesma coisa. O Gama vai abrir 600 mil contas? Não, não vai. Mas o Gama vai abrir 30, 50 mil. Vai fácil. Entendeu? Vai mesmo. E ele vai dar ajuda proporcional a isso. Então, quer dizer, fica bom para todo mundo. E o esporte daqui começa a crescer. Então, eu acho que as pessoas não têm que criticar aquilo que é bom. A parceria é boa. Se ela é certa, se ela é errada, isso é uma outra discussão do ponto de vista técnico. É time de fora, é de Brasília. Isso é coisa para o Ministério Público, coisa para a Justiça. Não interessa. Deu certo, vamos aplicar aqui em Brasília? Concordo. O que deixa a gente revoltado e assim decepcionado? Deu certo, mas não veio para Brasília. Exatamente. O Gama está aí agora, vai disputar a Série D do Campeonato Brasileiro, começa agora semana que vem, com 3 meses de salário atrasado, sem elenco, talvez tenha que pegar jogador dos juniores para disputar uma Série D. Qual a perspectiva desse clube subir para a Série C? Zero, entendeu? E é dura, então, é uma Série D dura. Você vai chegar em 2 situações. Ou você vai ter em Brasília um estado de um campeonato de um time só, que o Brasiliense vai sobressair sempre, entendeu? Ou vai acabar, porque não tem outra alternativa. Ninguém vai ter como fazer frente. O poder do dinheiro é muito grande, entendeu? E hoje nós temos um exemplo típico disso. O Brasiliense tem 12 jogos que não perde, certo? Foi campeão invicto. Bacana, trabalho, mérito deles. Agora vamos lá. Nesse time do Brasiliense, a comissão técnica toda é do Gama, toda. É a comissão bicampeã de Brasília pelo Gama, invicta ano passado. Eles levaram todos, treinador, auxiliar, preparador de goleiro, todo mundo. Levou para lá. Entendeu? Por quê? Porque o poder do dinheiro. O Gama estava, os caras com 3 meses sem trabalhar, fez a proposta, eles foram embora. Estão lá. Nesse time do Brasiliense tem 7 jogadores que era do Gama. Não, o Brasiliense é o Gama. A mesma coisa, levou para lá. Brasiliense é o Gama. Então não adianta você ter o Gama. trabalho e não ter condição de fazer. Então, as pessoas precisam entender que você precisa de uma política voltada para isso. Alguém tem que olhar com carinho, né? Até porque toda cidade, ela só sobrevive nessa situação. Se você for para Belo Horizonte, Atlético e Cruzeiro, Grêmio Internacional, entendeu? Vasco e Flamengo, São Paulo e Corinthians, qualquer lugar, Bahia e Vitória, qualquer lugar, Ceará e Fortaleza. E aqui é Brasiliense e Gama, com uma diferença. O Brasiliense tem e o Gama não tem.